E se tudo aquilo que você acredita sobre o começo do universo fosse apenas uma parte da verdade? E se, antes de existir o tempo, antes que a matéria fosse formada e antes mesmo que a primeira luz brilhasse, já existisse alguém, não uma criatura comum, mas um Deus eterno, que nunca foi criado, que não tem início nem fim e que nunca muda? Essa realidade vai contra a lógica humana. Provoca discussões profundas sobre fé e até abala os fundamentos da ciência moderna, que tenta explicar o começo de todas as coisas. Mas essa verdade não vem da imaginação nem de filosofia. Está registrada na Bíblia e, quando entendida, pode transformar completamente a maneira como você vê o mundo, a si mesmo e o sentido da vida. Hoje, você vai descobrir quem era Deus antes da criação e por que essa revelação pode mudar toda a sua história. Se você gosta de conhecer os mistérios da palavra, se deseja aprender aquilo que poucos ensinam e sente o desejo de enxergar além do visível, curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Você já pensou sobre o que existia antes do haja luz? Antes que o tempo começasse a ser contado, antes que o espaço se abrisse, antes que qualquer partícula fosse criada, Deus já existia. Não havia espaço, não havia matéria, não havia movimento nem luz, mas ele já estava lá, em toda a sua glória. A mente humana, limitada pelo tempo e pelas leis da física, não consegue compreender um ser que nunca teve começo. O Salmo 92 declara: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso mostra algo incrível. Deus não está preso dentro do tempo. É o tempo que está dentro de Deus. A eternidade não é apenas um número infinito de anos. É o lugar natural de Deus. Ninguém o criou, ninguém o produziu, ninguém o sustenta. Ele simplesmente existe. Quando Moisés encontrou o Senhor na sarça que queimava sem se consumir, ouviu a frase que atravessa gerações: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Essa resposta não é só uma fala, é a definição da essência divina. Deus não se apresenta como eu sou o Criador ou eu sou o juiz, mas como aquele cuja existência não depende de nada. O nome revelado, Yahweh, está ligado ao verbo ser e traz a ideia de uma existência contínua, sem fim e sem mudança. Isso o torna completamente diferente de tudo o que foi criado, pois tudo o que existe no universo teve um começo, menos ele. Assim, entendemos que o Deus da Bíblia existe por si mesmo. Esse atributo, chamado na teologia de autoexistência, significa que ele não depende de nada além de sua própria natureza. Deus não precisa da luz para brilhar, nem do tempo para existir, nem de adoração para ser glorioso. Ele é a fonte da vida, da força e da verdade. Isso quer dizer que antes da criação ele não estava em silêncio ou esperando algo acontecer. Ele já vivia em sua plenitude, com paz perfeita, sabedoria infinita e poder absoluto, sem nenhuma falta. O apóstolo Paulo reforça isso em Atos 17, 24, 25, ao dizer que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas e não precisa de nada que venha dos homens. Isso mostra uma grande verdade. Deus não criou o mundo porque estava só ou com falta de algo, mas porque quis compartilhar seu amor. A criação não veio de necessidade, mas da abundância de sua glória. Antes da criação, não existiam trevas, porque Deus é luz. 1 João 1,5. Não havia silêncio, porque Ele é a palavra. João 1,1. Não havia vazio, porque Ele é plenitude. Nada do que conhecemos existia, mas Ele já reinava em glória absoluta. O universo ainda não tinha forma, mas o Senhor já era perfeito, completo e imutável. Ele não ocupava espaço, porque o espaço ainda não existia. Ele era o fundamento invisível de tudo o que viria a ser. Isaías 40:28 afirma: O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra.
Ele não se cansa nem se fadiga, e sua sabedoria é insondável. Nunca houve um momento em que Deus passou a ser. Ele sempre foi. Diferente de nós, ele não amadureceu nem evoluiu. Sua sabedoria não cresce com o tempo, ela já é perfeita. Sua força não se constrói, ela já é total. Toda essa plenitude já existia antes mesmo que ele dissesse, haja luz. É nesse antes de tudo que entendemos que Deus não apenas existia antes do tempo. Ele mesmo criou o tempo. Gênesis 1 começa declarando, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse princípio não é o começo de Deus, mas o nosso. Foi o momento em que tempo, espaço e matéria começaram a existir. Tudo o que podemos ver e tocar teve um início, mas o Criador já estava lá, como o Eterno. Isso nos leva a outra pergunta. Se Deus já existia antes de tudo, o que acontecia na eternidade antes do tempo começar? A Bíblia mostra que antes de qualquer época ou segundo, Deus já vivia a eternidade em plenitude. Isaías 46:10 declara, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade o que ainda está por vir. Para ele, o tempo é como um livro totalmente aberto. Ele não vê os acontecimentos em sequência como nós, mas todos ao mesmo tempo, pois tudo está sob seu controle. Paulo escreveu a Timóteo que a graça nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos, 2 Timóteo 1:9. Isso significa que a cruz, a salvação e o perdão já estavam no plano de Deus antes mesmo do pecado existir. O plano de redenção não foi improvisado, mas sempre esteve no coração de Deus. Assim, antes mesmo de Adão existir, Cristo já estava preparado como o cordeiro que seria sacrificado. Efésios 1:4 confirma, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso mostra que Deus não reage ao tempo, mas revela no tempo o que já decidiu na eternidade. Tudo o que existe depende do tempo. Sementes brotam, corpos envelhecem, estrelas se apagam. Mas Deus é o único que não depende do tempo. Ele não envelhece, não se atrasa, não se adianta. Ele é sempre o mesmo. O Salmo 102:27 diz, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus não é afetado pelo tempo, porque o tempo é sua criação, não seu limite. Para nós, eternidade parece uma quantidade infinita de anos. Para Deus, eternidade é sua própria natureza. Ele não vive para sempre porque soma anos, mas porque sua essência é eterna. Isso muda nossa forma de ver a vida. O que para nós é futuro, para ele já está concluído. O que chamamos de passado, ele ainda vê como presente. Ele não descobre o amanhã, ele já o conhece por completo. E o que ele fazia antes da criação? A resposta surpreende. Ele nunca esteve só. Desde a eternidade, Deus existe em perfeita comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a Trindade. Jesus disse em João 17:5, Pai, glorifica-me contigo com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Isso mostra que antes de tudo já havia relacionamento. O Filho não começou em Belém e o Espírito Santo não começou no Pentecostes. Eles sempre existiram em amor perfeito. Esse amor era eterno. João 17:24 revela, tu me amaste antes da fundação do mundo. Isso mostra que a criação não nasceu da falta, mas da abundância de amor. Deus é amor. 1 João 4:8. Esse amor já existia antes da criação. O Espírito também é chamado de eterno. Hebreus 9:14. Assim, a Trindade sempre foi completa. A criação aconteceu porque Deus quis compartilhar sua glória. Isaías 43:7 afirma que fomos criados para a sua glória. E Colossenses 1:16 confirma, tudo foi criado por ele e para ele. Nossa existência tem propósito, não é acaso. Esse plano incluía também a redenção. Efésios 1:4-5 ensina que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo.
Isso quer dizer que a cruz não foi improvisada, mas parte do plano eterno de Deus. Quando Jesus disse: "Antes que Abraão existisse, eu sou", João 8,58, ele tomou para si o nome eterno de Deus. O Eterno entrou no tempo. Ele morreu, ressuscitou e vive para sempre. Apocalipse 1:17, 18 confirma: "Eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos." O plano de Deus nunca foi improvisado. A cruz foi decidida antes da fundação do mundo. E se ele já preparou a redenção, também já preparou um futuro eterno ao nosso lado. Apocalipse 22:13 encerra com: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim." Para quem o ama, o fim não será destruição, mas reencontro. O céu será o lar. Apocalipse 21:4 traz a promessa: "Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram." Essa é a maior esperança. O Deus eterno continua chamando. A questão é: você está vivendo apenas para o tempo ou já voltou seu coração para a eternidade? Você não é acaso. Você foi sonhado, planejado e escolhido antes que o tempo existisse. Essa verdade pode reacender sua fé, fortalecer sua esperança e transformar totalmente a sua vida. O Deus eterno não está longe de você. Ele é o Eu Sou, sempre presente e sempre fiel. Talvez hoje seja o dia em que a eternidade toque a sua história.